Hoje eu estou aqui novamente para mais um episódio especial da minha série do podcast Governança e Carreira, Propósito em Ação. Se eu estou aqui nessa abordagem é porque eu estou com convidados especiais. E eu já vou apresentar quem está aqui comigo hoje, tenho certeza que vocês vão adorar. Antes de mais nada, eu queria sempre te convidar para acompanhar sempre os meus conteúdos, seja no Spotify, seja no YouTube. Continue sempre comigo aqui na nossa agenda de governança e carreira, propósito em ação. Eu vou direto aqui apresentar com quem que eu estou aqui hoje. Um prazer estar com ela aqui comigo. Viviane Mansi é uma referência do mercado. Eu vou fazer a mini apresentação dela aqui, porque é mini mesmo, porque não cabe tudo aqui na apresentação. E já vou passar a bola para ela aqui, para vocês ouvirem muito mais ela do que a mim, obviamente. Mas Viviane Mansi é uma conselheira de empresas hoje, mentora, professora. Vou contar detalhes aqui de como eu conheci a Viviane também. Durante anos e muitos anos ela foi executiva de empresas. E olha só, empresas do porte da GE, da Votorantim, da Toyota e algumas outras. Eu vou deixar ela contar essa história para a gente. Professora de diversas instituições como FIA, FGV, SPM. Tem uma trajetória que eu tive aula com ela no MBA executivo da FIA. Verdade. Vamos falar mais sobre isso também. Autora de diversos livros. Se eu fiz a minha lição de casa bem feita, acho que são 18 livros ou alguma quantidade relevante. Top Voice do LinkedIn, enfim. Não vou mais falar muito mais. Mestre em comunicação pela Casper Libero, pós-graduada em liderança pela Dom Cabral e por aí vai. Eu vou terminar aqui, senão a gente não começa o nosso bate-papo. Viviane, super obrigado por estar aqui comigo. Quero já te passar a bola, obviamente deixando espaço para você também falar com o nosso público aqui, mas quero já te fazer uma primeira pergunta, para a gente já começar a colocar a bola para andar. Fiz uma apresentação sua, Viviane, falando do seu histórico, obviamente, muito resumido, quero te deixar à vontade para você falar mais do seu histórico, mas principalmente te apresentei como conselheira de empresas, mentora e professora, que é diferente apresentar uma pessoa assim do que apresentar como uma executiva de empresas. E você navegou a sua carreira, pelo que eu entendi, muito como executiva e hoje se apresenta como conselheira, como mentora e professora. E aí fui descobrir, né, dividindo com o meu público, né, a gente conhece uma pessoa querida em conjunto, né? E essa pessoa me indicou para falar assim, chama a Viviane para o seu podcast que tem tudo a ver. Ela está em transição de carreira e eu queria muito que vocês soubessem disso, né? A razão do porquê a Viviane está aqui também, além de me inspirar também. Então, eu queria te passar essa bola com essa primeira pergunta. Me fala um pouquinho, Viviane, divide com o nosso público assim. Quando eu te apresento hoje como conselheira, mentora e professora, aparentemente é uma apresentação sólida, uma carreira já de sucesso, pelo que eu sei, nesse segmento de conselheira, mentora e professora, porém não foi sempre assim. A Viviane, né, fez a formação dela, desenvolveu as habilidades da carreira no mundo executivo e em algum momento se mostra hoje como uma outra profissional. Conta um pouco para o nosso público essa diferença da Viviane lá do passado, da Viviane de hoje que está aqui no nosso podcast. Opa, senta que lá vem história, né? Mais ou menos isso. E é para isso mesmo que a gente está aqui. Vamos lá. Mas, Cláudio, antes de tudo, obrigada pelo convite. É sempre bom a gente ter duas oportunidades de conhecer gente nova e da gente refletir sobre a própria história. Obviamente, né, quando a gente olha retrospectivamente, tudo fica mais fácil de contar. Eu acho que ao longo da nossa carreira, a reflexão que eu faço é que... Claro que a gente tem um objetivo lá na frente, mas a gente não olha para isso, especialmente no começo de carreira, a gente não olha isso com cuidado. A gente passa a olhar próximos passos da nossa carreira quando a gente sente que já está pertinho. E aí talvez eu tivesse, o que foi lá no começo da minha carreira, algumas coincidências que me trouxeram para um lugar que eu estou hoje, que eu estou feliz. E eu brinco, gente, sabe que quando eu estava lá no auge da minha carreira executiva, eu falava, gente, será que em algum momento desta vida eu vou poder dizer que eu tenho tempo livre? Porque essa era acho que a grande questão hoje em dia é como é que a gente gerencia tudo o que a gente quer fazer, inclusive o fazer nada. E por algum momento eu falei, gente, acho que não. E hoje, eu vejo o momento que eu falei assim, eu encho a boca para dizer que sim, eu tenho tempo livre. Um orgulho, né? E é possível. Né? E é possível. Então, se eu pudesse resumir, né, quase em um tweet, mentira, não é um tweet, né, um pouco mais longo, mas o que aconteceu na minha trajetória, primeiro que eu fui uma pessoa aplicada em conhecimento.
Não posso dizer que eu fui aplicada necessariamente em estudo, mas eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de colocar coisas em prática, o que fez, objetivamente, com que eu tivesse meu primeiro emprego aos 14 anos. Olha aí. E aí, foi uma história até divertida, porque onde eu encontrei esse emprego, porque eu estava no meu bairro, e no meu bairro eu, enfim, andava a pé nas ruas, de repente, numa academia de ginástica. Aliás, até antes disso, né? Eu trabalhei pontualmente, assim, umas horinhas por dia numa banca de jornal. Bom, gente, eu sou relações públicas na minha área de comunicação, então, no caso, me parecia já tinha se encontrado ali, né? Que era assim, a minha mãe praticamente me via da janela, né? Então, ela olhava e via a banca de jornal e eu ficava ali umas horinhas por dia. Bom, né? Então, eu comecei, desde cedo, a gostar de ganhar meu próprio dinheiro. Era muito? Claro que não, mas eu também não tinha nenhuma necessidade aos 14 anos. Aí, quando eu tinha, 16, eu andando pelo bairro, eu vi uma placa, procura-se recepcionista numa academia de ginástica. Eu falei, por que não? Não é mesmo? Entrei, fiz uma ficha, me chamaram. Aí, né, entre me chamarem e eu começar, eu fui tirar minha carteira de trabalho. E aí eu cheguei e a pessoa que me contratou pegou minha carteira de trabalho e me empurrou de volta. Você falou, não, mas você não tem 18 anos. Eu falei assim, gente, mas eu tô com a carteira de trabalho na mão. Aí eu coloquei ele de volta. Eu falei assim, ela tinha trazido para mim, eu mandei de volta. Eu falei, então, mas agora eu tirei essa carteira de trabalho e agora eu vou ficar. E tá aqui. Né? E assim foi. Trabalhei numa academia de ginástica por, 2 anos. E entrei na faculdade. E aí eu já tinha, né, uma decisão de que eu queria fazer comunicação. E aí um belo de um dia, um aluno que me via estudando, né, porque não posso dizer que eu tinha, assim, um enorme trabalho naquela época. Era o meu contraturno da faculdade. Sim, sim. E ele me perguntou, o que você faz, que você estuda tanto? E aí eu contei para ele que eu fazia relações públicas, que eu estava empolgada, que era legal, etc. E tal. Ele falou, então, na empresa que eu trabalho, abriu uma vaga para isso que você faz. Olha, que legal. Você não quer participar do processo seletivo? Bom, participei do processo, passei, e eu fiquei 13 anos nessa empresa. Olha. Eu fui extremamente feliz lá dentro. E aí começou uma jornada executiva, que eu fiquei nessa jornada executiva por prováveis 25 anos. Tenho algo contra o mercado corporativo? Zero. Eu aprendi muito, conheci pessoas fantásticas, fiz coisas fantásticas. O mundo corporativo me deu absolutamente tudo de bom que alguém possa imaginar. Eu vivi coisas muito, muito legais ao longo escola da vida, né? Total, total. E eu vivi muitas coisas boas também. As pessoas, às vezes, eu ouço uma história, assim, quase que triste, né? Do tipo, eu perco a minha saúde mental, é difícil para mim, eu estou em conflito com algumas coisas. Eu sempre acho que quando a gente olha para o mercado corporativo e acha que ele deu errado, a gente não pode generalizar. Ele não dá errado. Às vezes a gente está numa situação que não é legal, mas o trabalho dar errado é disfunção. O trabalho tem que dar certo. Perfeito. Mas eu vivi muitas coisas boas também. Agora, ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo essa carreira executiva, eu também tive a oportunidade de começar a dar aula. Por conta desse primeiro lugar que eu trabalhei muitos anos, que é uma empresa que se chama MSD, uma indústria farmacêutica, que na época que eu trabalhava lá ainda se chamava Merck Sharp Dome, aí comprou uma empresa chamada Schering-Plough, né? Aí não dava. MSD hoje. Né? Então, eles se reposicionaram no mercado por razões óbvias. Corretamente. Corretamente, né? E aí, no meio dessa trajetória, eu pedi para sair. Aí meu chefe falou, poxa, você tem uma carreira legal aqui dentro, a gente gosta do seu trabalho, por que você não vai procurar outras coisas que te complementam em vez de você sair? Então, a minha jornada acadêmica começou desse lugar, até por incentivo daquela pessoa que era meu chefe na ocasião. Olha que legal. E foi o máximo, porque um incentivo para buscar o complemento coisas. Acadêmico, assim, de dar aula. De dar aula, de fazer outras coisas. Isso foi para ele uma leitura de que essa era uma forma de me manter ali, me manter feliz. Né? Não era só de me manter ali, né? Então, já era um líder que, nossa, o João Sanches, foi melhor do que eu acho que o melhor chefe que eu sonhei para mim. Olhar bem diferenciado, né? Muito legal. Muito. E não era só para mim, ele tem um olhar diferenciado para a gente. Que legal. Então, assim, você poder viver isso no seu início de carreira, assim, para mim, essa era a régua. Né? A régua que a gente, para ser bom, a gente tem que ser bom com gente. A gente tem que ser bom para além do trabalho que a gente entrega. Isso foi uma inspiração do João, mas também foi uma inspiração de toda a gestão que eu peguei naquele momento. O João não era uma voz solitária naquele lugar. Gente, eu vivi coisas assim muito incríveis nessa empresa. Eu vi um colega doando rim para o outro colega. Eu vivi pessoas cuidando de outras pessoas de verdade, se importando de verdade com o que elas fazem. Então, isso te molda, né, de certa forma, sobre o que você quer e o que você busca. Né? Estilo de liderança, de... Foi muito bacana. E aí, num determinado momento também, sem nenhum demérito para a empresa, porque é uma empresa que eu amei, amo até hoje, no caso,
você se pergunta se você é bom o suficiente ou se a empresa é boa com você. E aí eu decidi ir para outros lugares. E fui aprender outras coisas. Então, a minha trajetória, de certa maneira, eu tive esse período muito longo numa empresa, depois os períodos se diminuíram um pouco, né? Mas aí eu vivi outra indústria farmacêutica, dessa vez uma indústria mais focada em OTCs, né? Em medicamentos que se compra sem receita médica. Sim. Eu vivi coisas interessantes ali, mas com uma proposta de trabalho muito diferente do que eu fazia. Eu estava numa empresa que era muito robusta na sua estratégia de comunicação e governo e responsabilidade social. E na Takeda, na ocasião, na Icomed, né, porque a Icomed foi comprada pela Takeda, tinha que construir do zero. Então, era um desafio diferente, interessante para mim. Eu fiquei lá algum tempo, construí toda essa questão lá, mas era uma empresa muito mais, naquela ocasião, muito mais simples do que era a MSD. Aí também você começa a subir pelas paredes, né? Eu gosto de um bom desafio. Aí eu fui para a GE. A GE é praticamente onde nasceram as relações públicas. Então, era bacana trabalhar sob uma perspectiva de um olhar de public affairs de verdade. E você vivenciou isso dentro da GE, né? Vivenciei dentro da GE, num momento também bom da GE. E aí eu peguei um período da GE muito doido, porque a empresa, naquela ocasião, o tamanho da GE era maior que... O faturamento dela por ano era maior do que o PIB de Nova York. Olha. Era uma empresa enorme. E só que viveu a Lava Jato do Brasil. Então, o negócio de óleo e gás, que era um negócio muito grande da GE naquele momento, foi um negócio que foi reposicionado, porque Petrobras era um grande comprador, tinha outros dilemas. E aí a empresa passou por uma reestruturação. Eu também me perguntei se faria sentido ficar e eu acabei indo por essa ocasião. Eu tinha uma proposta na mesa da Votorantim Cimentos para internacionalizar a marca. Eu achei que fazia sentido para mim, também era um desafio muito diferente, né? Era a primeira vez que eu trabalharia, de fato, questões de marca, de internacionalização de marca a partir de uma empresa brasileira. Achei que fazia sentido e fui. Fiquei na Votorantim por volta de 3 anos e fui para a Toyota. Toyota é uma empresa também fantástica, né? Fui muito feliz lá dentro. E eu me lembro que quando eu fui contratado, eu perguntei, e eu acho que tudo isso, né? Estou entrando no detalhe, claro, porque tudo isso me molda. A pessoa, o officer officer na Toyota é mais ou menos um vice-presidente, né? Sim. O officer da Toyota em RH chamava seu Percival. E ele que conduziu o processo todo, né? Se aposentou depois. Mas eu falei, bom, né, ele estava com a carta na mão, a gente foi conversar, eu falei, seu Percival, está bem claro que eu não tenho nada a ver com a empresa. Por que nós estamos aqui? E ele foi, assim, eu me lembro do seu Percival até hoje, ele me olhou com tranquilidade, com um risinho assim de ponta na ponta do lábio, falando, Viviane, você não tem muito a ver com a empresa mesmo. Mas a gente quer apostar, a gente também quer chegar em lugares que a gente não chegou até agora. Né? Me parece um match bom. Ele falou, não posso te prometer nada, pode dar bem errado. É completamente verdade, mas a gente quer tentar. Gente, para uma pessoa que busca fazer coisas diferentes, que gosta da barra alta, né? Trabalhar numa marca como essa... Uma nova cultura, né? Uma empresa japonesa, Total. etc. Eu falei assim, gente, tipo... O máximo que pode dar errado é falar obrigada por tudo, não deu certo. E aprendizado sempre existe, né? E foi meio caótico mesmo, né? A minha entrada era realmente muito diferente, etc e tal, mas também a Toyota significa muito para mim, muito. Eu vivi coisas lá que eu tenho muito orgulho, que eu tive muita satisfação de trabalhar, conheci gente fantástica, então foi um período muito maiúsculo na minha carreira. Você liderou a fundação da Toyota, salvo engano, também. Né? Então, eu entrei para fazer comunicação, aí um ano depois... A gestão da época, né? O presidente era o Rafael Chang, me convidou para cuidar também de sustentabilidade. Um ano depois, eu fui para a presidência da Fundação Toyota, acumulando essa função. E, finalmente, né, já praticamente no meu último ano lá, eu fui para o conselho. O conselho da Toyota é um conselho interno, ele não é um conselho com partes externas, que é uma empresa limitada no Brasil, então não tem essa obrigatoriedade. E aí fui fazer parte do conselho. Então, foi uma empresa onde eu pude aprender muito. E aprender coisas que eu particularmente valorizo, né? Aprender gestão, né, de um jeito muito contundente, aprender planejamento, aprender o valor do compromisso, da palavra, de fazer as coisas acontecerem, de você colocar toda a sua energia nas coisas. Legal. Então, eu acabei tendo experiências em setores muito variados, com estilo de pessoas muito variados. E isso vai te moldando, né? Hoje alguém me pergunta, não dá para fazer? Eu falo, sério mesmo? Eu tive chance de aprender a solucionar problemas de formas muito diferentes. Né? Então, é um lugar.
Fiquei praticamente 6 anos na Toyota, e aí outras coisas já começavam a me chamar um pouco de atenção fora daquele ambiente. Então, uma dessas questões é que eu cuidava de 45 países, a vida não era simples, tudo na Toyota é muito intenso, lá não tem pico de atividade, né? A atividade é um pico. É no pico. Aí eu pensei, será que eu estou fazendo o meu melhor para mim? Porque para a empresa, né, eu sempre tive um compromisso lá de 110%, e eu gosto de trabalhar, adoro trabalhar. Então, o compromisso estava inteiro ali. Mas e o que mais da vida? Aí você começa a refletir se não tem algo mais que a gente precisa dar atenção. Aí eu pedi para sair da Toyota. Saí com um pouco de dor no coração, não vou negar, porque era uma empresa que eu amava muito, amo até hoje, aliás. Mas eu achava que era um momento que fazia sentido para mim. E aí avisei o mercado, né? Fiz um post no LinkedIn, bonitinho. Eu sou super ativa no LinkedIn. Fiz um Top post... voice do LinkedIn, né? Adoro. Fiz um post dizendo que eu estava de saída, etc e tal. Aí eu recebi uma série de propostas diferentes. Bom, uma vez fora, quando eu vi, eu estava em outra empresa. Aí, enfim, eu que tinha uns planos de fazer algumas coisas diferentes, a empresa ainda me entregava algo que eu falava, né? Acho que rola bem. Eu voltei para São Paulo, era uma operação só de Brasil, então, né, muito menos viagem. Uma outra abordagem. Então, achei que podia ornar. O fato é que eu acabei ficando menos de 2 anos nessa empresa. Não ornou tanto quanto eu gostaria, né, dentro daquele pensamento que eu tinha, dentro do que a empresa queria. E aí eu também, pela primeira vez, eu que sempre fui, assim, sempre mergulhei no trabalho com entusiasmo, me dei conta que o álcool não é meu lugar. Não é meu lugar. Eu defendo muitas coisas, defender o álcool não é o meu lugar. E aí, enfim, resolvemos que não era o meu lugar mesmo. Eu saí, eu falei assim, bom, agora eu preciso retomar aquele plano, porque aquele plano já está muito vivo em mim. Aí eu resolvi sair discretamente. Aí eu aprendi, melhorei isso. Eu falei, em vez de falar, tipo, o mercado estou saindo, etc e tal, e aconteceu a mesma coisa. E essa saída, Viviane, desculpa interromper, uma inquietude já de fazer outras de coisas. pensar em outros movimentos, né? Mas, Glauber, a inquietude de fazer outras coisas até podia ter sido dentro de empresa. Agora, você não tem chance... Eu tenho uma dúvida sobre o que acontece com a gente quando você deixa para empreender aos 65 anos. Perfeito. Quando você sai da empresa. Eu sempre me perguntei, será que eu tenho energia suficiente nesse lugar? Porque, gente, o empreender leva energia, né? Não é uma coisa que está feita. Você senta, as coisas vêm até você, você precisa ir até as coisas. Aí eu falei, eu quero testar isso antes. Eu quero testar isso antes, a ponto de que, se der errado, eu humildemente volto para o mercado de trabalho. Perfeito. Então, eu fui construindo uma carreira, né? E aí, muito forte. Quando eu entrei na Toyota, eu também tive muito mais chance, que eu já fazia em outra empresa, mas obviamente na Toyota era muito maior, de trabalhar ESG. Então, eu construí uma carreira que fala muito de liderança, muito de comunicação, muito de ESG, muito de governança, que são os lugares que eu trafego, esse é meu território. É onde eu falo, onde eu sempre tive chance de me expressar. É um tema que está fervendo agora, né? Então, você não sabe sobre amanhã. Então, eu também não quis perder o espírito do tempo, sabe? Eu não quis perder. Se isso está acontecendo agora, é importante agora, relevante agora, é agora que eu vou apostar. Perfeito. Cai do céu? É uma aposta simples? Não é. Mas aí eu olhei para mim, eu sempre fui uma pessoa organizada financeiramente. Então, eu não tenho pressão financeira. Eu não venho de família rica, né? Mas eu me organizei bastante bem, eu criei patrimônio, enfim. Isso estava bastante no lugar. Eu tenho bastante energia ainda para fazer meus movimentos, para testar coisas novas. Então, acho que é um lugar também. Eu já estava bem... eu já tinha criado um bom network, uma boa entrega em sala de aula. Eu dou aula há muitos anos. Se existe um lugar que eu me sinto à vontade, é com os 2 pés numa sala de aula. Então, eu falei, bom, e os conselhos começam a acontecer, né? Eu fiz uma formação de conselheira, estava na Toyota, eu estou hoje em 4 outros conselhos. Então, chega uma hora que também, com o mundo corporativo, você tem que ficar fazendo uma manobra, né, para caber tudo. Falei, bom, talvez eu tenha tudo na mesa, né? Me falta o quê? Coragem. Né? Porque é uma coragem, não é uma coisa simples. Super coragem, né? Aí eu falei, vai com medo mesmo. Tipo, precisa de coragem. O que me trava? Racionalmente, nada trava. Emocionalmente trava. Emocionalmente é um passo desconhecido. É um passo, assim, como é que é viver sem um sobrenome corporativo? Isso é um ponto super relevante que eu quero perguntar mais. Enfim, é um lugar. E aí eu comecei a perceber, assim, fazendo uma... E aí eu precisei de uma análise racional sobre isso, né? Porque racionalmente é tudo muito no lugarzinho, você fala, olha, então ok, vai. Emocionalmente, você fica inseguro, poxa, será?
E você volta a se perguntar, né? Quer dizer, as pessoas olham para você porque você está numa casa importante ou as pessoas olham para você? Por você, né? 80% das pessoas olham porque você está numa casa importante, ponto. E tudo bem. E é um lugar. E tá tudo certo. Agora, fui descobrindo que os 20% fazem sentido. E olha que legal. E que tudo bem, porque quando você muda de lugar, outras pessoas te olham de outro jeito. Então, assim, eu acho que é uma fantasia a gente imaginar que sai de uma empresa privada e as pessoas vão te olhar do mesmo jeito quando você tem uma carreira solo. Isso não existe. Não existe. Né? Eu acompanho até muitos executivos. Eu sou mentora hoje, né? Então, eu acompanho muitos executivos em transição. E rola uma certa dorzinha. Né? Mas o fato é que, tipo, não é a única roupa que nos serve. Né? Então, tem tantas outras coisas boas. Perfeito. Caem do céu? Não. Existe ansiedade da nossa parte? Às vezes até existe, né? Porque você tem 25 anos de dedicação num lugar. Quando a gente começa outro lugar, ele não parte da mesma altura, porque você tem que construir do zero, muitas vezes. Perfeito. No meu caso, nem era tão do zero assim, porque eu já dava aula, eu já fazia mentoria. Enfim, eu já tinha outros lugares que isso já estava mais ou menos consolidado. Então, ficava mais fácil a história. Né? Essa virada estava mais fácil. Agora, eu também tinha um dilema comigo, que eu falei, gente, se o mercado ainda me quer, por que eu vou sair do mercado para ter perrengue? Eu estou disposta a ter uma vida diferente, mas eu não estou disposta a ter uma vida espartana. Eu não quero mudar meu padrão de vida. Então, isso era uma coisa que eu precisava lidar comigo mesma. Né? Como é que eu entenderia isso? Então, a minha saída, ela aconteceu no momento que eu, pelo menos no plano das ideias, eu já estava nesse outro lugar. O que eu preciso fazer para manter coisas que eu gosto? Para manter questões que são importantes para mim? Então, quando aconteceu, foi tranquilo. Quando aconteceu, eu não vivi nenhum... talvez essa seja eu acho que a grande questão para quem pensa em transição. Eu me organizei tão direitinho, que em nenhum momento, nenhum mês sequer, inclusive meus meses de férias, eu ganhei menos do que eu ganhava no mercado corporativo tradicional. Só, gente. Assim, olha que importante. Porque não cai do céu, mas... organizando tudo dá. Exatamente. Planejando tudo dá. E eu fiz um planejamento bem na ponta do lápis. Olha que legal. Né? De onde deveria estar meu esforço, o que eu deveria fazer, como é que eu lido com todas essas questões. E aí, uma coisa que não é tão óbvia, não tem a ver exatamente com o trabalho em si, né? Mas eu também sempre cuidei da minha marca pessoal. E aí, em algum momento da vida, as pessoas me falavam, mas eu conheço a Viviane Mansi, não a Viviane da GE. Não a Viviane da Votorantim, né? Não a Viviane a Viviane de hoje, né? É o trabalho para você, não só para a companhia. Mas esse foi um estalo para mim. Eu falei, nossa, então se existe esse campo mesmo, tá aí, né? De eu por eu mesmo, eu falei, é a hora. Então, na verdade, eu acho que a grande questão é que eu resolvi fazer isso no meu melhor momento corporativo. Que legal. Eu resolvi fazer a virada num momento bom, num momento que eu tinha chance ainda de muitos contatos diferentes, de muitas abordagens diferentes. E aí eu fui para esse outro lugar. Que lugar é esse, né? Eu faço consultoria ainda, mas eu cada vez mais quero dedicar o meu espaço para mentoria. Eu faço 2 tipos de mentoria, né? Uma mentoria executiva tradicional, focada em liderança e comunicação. Eu estou menos focada em carreira. Acho que carreira é uma consequência. Perfeito. Eu trabalho carreira como consequência desses 2 lugares. Liderança e comunicação. E eu faço uma mentoria técnica. Então, eu tenho uma demanda assim, do tipo, eu recebi um feedback ruim de comunicação. Como é que a gente organiza isso? Então, eu faço muita mentoria para as pessoas ficarem no mercado privado, né? Não para quererem sair. Como é que eu fico melhor? Né? Como é que eu fico mais feliz aqui? Então, eu faço consultoria, faço isso, continuo dando aula, estou nos conselhos e faço ginástica às 2h. Que delícia, hein? Então, eu coloquei isso como as minhas atribuições. Eu negligenciei a minha saúde durante muito tempo. De repente, eu levei um susto com uma questão que apareceu. Eu falei, mas, gente, por que eu cheguei nesse lugar, inferno? Então, sem perceber, né? Sem perceber. O automático vai reinando, né? O nosso automático a gente está num ambiente que super olha para a gente pela lente da produtividade no trabalho. É isso. Então, você larga umas coisas fora de lugar. E aí, para mim, eu falei assim, gente, não. Alguma coisa está errada aí, gente, né? eu sempre cuidei tanto dos outros. Por que eu me deixei para trás? Então, tratei de, nesse momento, conciliar essas coisas todas. Ampliando seu bem-estar no todo, né? Profissional, pessoal, saúde, por aí vai, né? Então, assim, é um passo por dia, né? Mas um passo por dia, agora quase um ano,
eu estou bem à vontade. Hoje eu escolho o que eu trabalho. Eu não digo legal. Sim para tudo, sabe? Sim, sim. Então, isso também é um lugar de muita realização. Então, eu posso dizer que eu imaginava que eu fosse fazer essa virada no meu ápice de carreira corporativa. E eu estou no ápice hoje. Olha, hoje eu legal. tenho mais chance de escolha. Hoje eu faço coisas que eu acredito super. Eu acordo com mais entusiasmo hoje do que eu acordava antes. E olha que eu sempre acordei entusiasmada. Viviane, primeiro assim, obrigado por começar com tanta informação importante, né? Estou esgotando, né? Tipo, eu comecei e esgotei na primeira pergunta. Eu fui anotando um monte de coisa que eu só vou desafiar minha habilidade de tentar amarrar todos os pontos. Bora lá. Mas eu quero marcar alguns pontos que você falou que são super importantes, que lá na frente talvez eu vá amarrar. Um que você falou, e eu falo muito isso, meu público que está aqui talvez já ouviu bastante, que é assim, às vezes pela demanda corporativa, seja pelo funcionamento automático do nosso cérebro, seja por o que for, a gente é muito habituado, às vezes, a olhar o próximo passo da carreira e não um olhar mais a longo do horizonte. Você falou disso, né? Uhum. A gente vai olhando aqui e chegou uma hora que você começou a olhar um pouquinho mais para frente. Me chamou muito a atenção no que você trouxe, né? Em algumas passagens, você falou assim, eu passei a pensar assim, será que a empresa é boa para mim? E tem uma provocação que eu faço, tem até um episódio que eu falo sobre isso, assim, quem você trabalha para a empresa ou a empresa trabalha para você? E isso, para mim, parece que é uma pergunta só que é um jogo de palavras, mas remete para uma mentalidade que ela só é presente quando você, de fato, se coloca no lugar de dono de você. Né? Assim, quando você está no protagonismo pleno da sua carreira, você está 100% com o leme ali, né? Com o piloto na mão, aí sim você começa a olhar assim, ok, eu tenho que dar meu melhor para a empresa. Né? Na área tradicional, a gente é remunerado para entregar o melhor para a empresa. Uhum. Mas chega uma hora, seja pela maturidade, seja porque o mundo hoje é muito mais dinâmico, a gente tem que cuidar também da nossa trajetória. E para mim, você trouxe um exemplo riquíssimo, né, de como você foi fazendo isso. E um ponto só que eu quero reforçar aqui com a turma, antes de ir para a próxima pergunta, eu não sei se você concorda, Viviane, assim, não tem muito certo e errado, eu costumo dizer isso, não tem muito certo e errado. Cada um, obviamente, tem as suas escolhas, e eventualmente alguém está ouvindo aqui e está dizendo assim, pô, a Viviane está falando isso, mas para ela foi fácil por conta disso, daquilo. Ou não, parece estar longe, ou não concordo com isso. Não tem certo e errado. O que eu gosto muito de estimular as pessoas com quem eu interajo em mentoria ou no dia a dia do trabalho, e o objetivo aqui de gerar esses conteúdos é exatamente assim, pelo menos abrir um flanco para todos os profissionais de enxergarem que existem histórias de sucesso, mas elas não vêm ao acaso. Se a Viviane me corrija se estiver errado, tá, Viviane, por favor. Se você fala assim hoje, gente, hoje eu estou acordando mais animada do que eu sempre acordei, e se hoje é meu melhor momento pessoal e profissional, e se hoje eu escolho o que fazer, não é ao acaso. Né? A Viviane simplesmente não foi trabalhando e hoje está sentada nessa posição. Você foi construindo. Você trabalhou a sua marca pessoal, consciente ou inconscientemente, pelo que eu entendi. Você trouxe um ponto importantíssimo, a organização financeira. Né? Eu desenvolvi lá um modelo de planejamento de transição, e eu falo muito disso. A gente, às vezes, não tem que buscar independência financeira, porque esse parece que é um sonho distante. A gente tem que buscar autonomia financeira. E demanda organização. Não sei se você concorda com isso, queria te ouvir também. Então, assim, não é simples. Né? Quando a gente te ouve aqui, e é um prazer te ouvir com esse tom, o que eu quero despertar no público é assim, gente, existe essa opção. Mas ela não é simples. A gente tem que sair do automático, a gente tem que sair da lógica da era industrial, a gente tem que pensar no nosso protagonismo de carreira e ter um plano para isso. Quero ouvir se você concorda com tudo isso e também te fazer uma segunda pergunta, assim, me marca muito, né? A gente fez algumas conversas antes aqui, de a gente estar aqui, me marcou muito, você falou assim, e você trouxe isso de novo. Pô, gente, hoje eu estou recebendo mais do que eu recebia antes e estou mais feliz. É uma equação muito boa, né? E, para mim, também, ela não vem ao acaso, ela vem com um trabalho que você vem esculpindo, provavelmente, há muitos anos. E, obviamente, tudo isso demanda um tema que você falou, que para mim é fundamental, que é a questão do lado emocional de tudo isso, porque é fácil, às vezes, a gente ter um plano e travar no medo, né? Você rompeu essa barreira, pelo que eu entendi. E, assim, o protagonismo que eu tanto falo, né? Por vezes, eu vejo algumas pessoas concordarem quando a gente tem esse tipo de conversa.
às vezes com dificuldade de agir, dificuldade de colocar o plano de pé e saber que é uma jornada de longo prazo. Não é amanhã que vai estar tudo pronto para que a gente desfrute. E aí não é aposentadoria, não é um novo ciclo, não é uma opção de trabalho. A gente vive num mundo hoje que a gente tem ciclos de carreira, né? E provavelmente... Mas que é bom, né, gente? O que é ótimo. É ótimo, é bom ter ciclos. O que a Viviane faz hoje talvez vai ser algo melhor daqui a 10 anos, 20 anos, e a gente vai estar provavelmente com uma vida útil com seus 60, 70, eventualmente até mais. Do jeito que a sociedade está moldada. Queria que você eventualmente me criticasse, Viviane, em tudo isso, mas também explorasse um pouquinho mais, assim, como é que você vê esse protagonismo que tem que existir e essa gestão emocional para essa transição, né? Conta um pouquinho mais de tudo isso com o nosso público aqui. Então, vamos lá. Eu até anotei aqui para não esquecer de nada. Bom, eu acho que uma das coisas que... Aí são aquelas coisas que, sim, são coincidência, que eu não tinha o menor... enfim, a menor força sobre isso, mas que ajuda muito. Desde sempre eu estive em organizações que lembravam as pessoas que a gente é dono da nossa carreira. Então, assim, a empresa... É sempre Muito uma bom. mágica, gente. É uma mágica e é uma mágica... Muito bom. Assim, não é fácil de acontecer de você ter uma pessoa preparada e a empresa precisando de uma pessoa preparada num cargo que interessa a pessoa. É uma mágica. Né? E aí eu também, que sempre fui muito devotada, eu gosto do tema de liderança em geral. Eu acho que quando as pessoas me perguntam qual foi a coisa mais relevante que eu fiz na minha carreira, eu sempre lembro das pessoas que hoje que passaram por mim, estão em cargos do tamanho do meu, maior que o meu. Então, eu gosto de desenvolver gente. Para mim, esse é um lugar de enorme prazer. E olhando para isso tudo, quer dizer, é bom que você tenha consciência de onde você está e do diálogo que precisa acontecer para você avançar. Nem sempre a gente avança na empresa que a gente está porque a gente gosta. E aí é uma escolha que não é uma escolha simples. Aliás, como nada no trabalho, né? Mas eu quero ficar aqui porque isso é confortável, é legal, eu gosto da empresa, ou eu quero mais em outro lugar? É uma escolha. Tem algum problema você querer ficar? Não tem nenhum problema. Absolutamente não. Como toda decisão, nenhuma escapa disso, tem coisas boas, tem coisas ruins. Como é que eu administro cada uma dessas coisas? Então, eu vim de um lugar, né, eu aprendi a viver a minha vida corporativa num lugar de que a gente tinha que ter autonomia. E aí, nesse lugar de cuidar das pessoas, eu sempre fico pensando, tem hora, eu vivi grandes reorganizações, eu mandei muita gente embora. É legal mandar alguém embora? É óbvio que não. Ninguém sai de casa achando o máximo ter que fazer isso. Né? Nem eu, nem nenhum presidente, by the way. Agora, tem um lugar que eu fico pensando, o que é que eu deixei para as pessoas se eu não posso, de alguma maneira, garantir que elas estejam aqui no conforto dessa posição que elas estavam? Sempre que a gente tem um olhar sobre as pessoas que permita que elas sejam maiores que o cargo dela, a gente fez algo bom por elas. Que legal. Então, o fato é, eu tenho que desligar alguém, mas a pessoa teve chance de aprender, de conviver, de fazer, de se arriscar tanto que é fácil para ela buscar outro emprego. Se eu tive chance de fazer isso, eu acho que a gente já fez bem o nosso trabalho de liderança. Perfeito. Independentemente das outras coisas. Eu até brinco, né? As pessoas falam, mas e a comunicação nisso? Eu falo, não. Primeiro eu gosto de fazer negócio, gente. Depois eu faço comunicação. Primeiro a gente cuida do negócio como um todo. O que passa, obviamente, sustentabilidade financeira e passa também por cuidar de gente. Então... esse sempre foi uma coisa, sempre que eu olho para alguém, um desafio, um feedback, será que o que eu estou fazendo, eu ajudo a pessoa a refletir sobre coisas que, para além de qualquer coisa, são para ela? Que se amanhã ela não estivesse aqui, ela ia ter chance de escolher em outro lugar? Porque ter chance de escolher na vida é tudo, né? No final das contas. Eu não estar porque eu preciso, eu estar porque eu quero. Mas não importa onde isso aqui está. Perfeito. Então, eu aprendi isso cedo. Aí... eu também aprendi, e aí uma questão muito familiar, que você não gasta mais do que você tem, né? Você não projeta uma vida para além, né, do que você pode. Você quer ter mais? Você constrói mais. E aí depois você usufrui. Mas não muda, né, a ordem das coisas. Então, eu sempre fui uma pessoa organizada. Eu sempre pensei mais para frente. Porque eu imaginava já... mais para frente na vida, que assim, eu quero trabalhar até os 65 anos? Provavelmente não. O meu marido é 20 anos mais velho que eu. Fazendo uma conta rasa, né? Se eu não parar antes, talvez a gente perca a oportunidade de fazer muita coisa boa. Então, eu precisava parar antes. Então, e eu sou casada há 18 anos. Mas você já olhando lá na frente, né? Não é um pensamento, né, que nasceu do dia para a noite. Não é do curto prazo, né? Não. Então, financeiramente, sempre construí. E qual que era a minha meta? A minha meta... em algum momento, eu quero parar e deixar o dinheiro trabalhando por mim.
Eu não quero mudar meu padrão de vida, meu dinheiro trabalha por mim e me garante padrão de vida. Esse é o lugar da busca a vida toda, né? Mas eu sempre busquei isso. Que não é simples chegar lá, né? Ou é uma busca constante. Não, eu fico pensando, é escolha, gente. Escolha. Eu sempre quis fazer o Expresso Oriente. Essa é uma viagem que eu sempre olho e brinco, né? Quando eu ficar rica, eu vou fazer. O Expresso Oriente hoje é uma viagem cara. Eu posso fazer essa viagem hoje? É claro que eu posso, gente. Mas por que não fiz? Porque outras coisas vêm na frente. Olha aí. Você começa a fazer, né? Hoje eu faço Expresso Oriente, amanhã eu vou fazer outra coisa. E aí, a tua massa, né, de recurso, ela diminui, logo ia ficar mais para frente, meu dinheiro trabalhar por mim, a ponto de eu poder parar de trabalhar. Então, assim, escolhas. Continuo olhando lá o Expresso Oriente e até brinco com isso em casa, né? Eu vejo o projeto chegando, etc e tal, eu falei, o projeto, né, o Expresso Oriente está chegando perto. Mas é bom ter, por que lutar? Gente? Você cria os objetivos, né? Exato. Então, é bom ter o Expresso Oriente olhando para mim, né? Que eu falo, mas está faltando os degrauzinhos ordem aqui. Das coisas. Eu posso fazer hoje? Posso. Mas hoje eu quero colocar esse dinheiro nisso? Não. Né? Quero, em algum momento... As prioridades são outras, né? Exatamente. Prioridades. Mas eu me organizei financeiramente porque vem de lá de trás. Não vem de ontem. Então, de lá de trás, eu nunca gastei tudo que eu ganho. Eu sempre fui comedida, tiro férias, mas é um arrasa quarteirão. Não faço viagem arrasa quarteirão todo ano. Uhum. Eu gosto de comprar tijolo. Adoro, né? É uma alegria na vida. Nossa, comprar tijolo. Minha gente, cada um tem uma alegria na vida. Tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de bolsa, tem gente que gosta de tijolo. Então, me organizei financeiramente bem nesse lugar. E terceiro, como é que a gente lida com medo? Eu fui fazer terapia antes de tomar uma decisão, não depois. Olha então, que legal. No momento que eu falei, foi cuidar de você, né? Eu falei assim, gente, será que é o meu momento mesmo? Será que faz sentido? Será que eu não só estou cansada ou eu estou entrando num burnout? Qual que é o problema? Eu vou fazer terapia para ter certeza que eu não estava só cansada, para ter certeza que não era alguma outra... Para eliminar as outras questões. Não, isso tem a ver comigo. Então, a hora que eu entendi por terapia que eu queria construir caminhos diferentes, mais autorais, aí foi mais fácil a tomada de decisão. Isso significa que eu não tenho medo? É mentira, eu tenho medo. Eu tenho bastante medo. Mas eu convivo com isso, isso não me paralisa, isso me estimula. Então, eu consigo articular medo num lugar do tipo, tem que fazer mais? Vamos fazer mais. Eu sempre fiz no mercado corporativo porque eu não vou fazer na minha própria carreira. Então, essas coisas deixam de ser monstros para serem coisas muito negociáveis no dia a dia. E o medo, no final das contas, é uma das emoções primárias, né, do ser humano. A gente estuda neurociência, a gente vai entender isso. E quando a gente ressignifica a nossa relação com o medo, por mais filosófico que possa aparentar isso, você tem um diferencial. Você consegue, gerenciando, né, ou tentando gerenciar isso, não deixar que essa emoção, que na verdade está lá para nos proteger, que a gente fique paralisado, né? A gente pode usar como aliado a superar as barreiras, né? E eu até faço um outro convite. Quem diz que não tem medo no mercado privado, mente. Isso, absolutamente. Absolutamente. O medo nos acompanha. Quem não vai no frio na barriga, na reunião de orçamento. Você tem medo de perder emprego, você tem medo de muitas outras coisas. Muita coisa, né? Então, assim, o medo, no final das contas, ele é nosso companheirinho da vida toda. É isso. A questão mas aí eu vivo outras coisas interessantes, né? Uma das coisas que eu queria testar, que eu não tinha feito ainda, que hoje eu estou feliz, que eu queria testar, é como é que seria eu usar ambiente digital. Eu sou de comunicação, dou aula. Falei, dar aula digital me parece ser uma coisa meio normal, né? Meio como eu vou dizer, é uma continuidade. Jesus Cristo. Não é bem assim, né? Vocês têm noção, o trabalho que isso dá? É caótico, gente, é caótico. Meu abraço apertado para todo mundo que resolveu empreender online. Aí eu falei assim, mas era um lugar na minha cabeça. Aí, último lugar, né? Como é que eu lido com medo? Primeiro, terapia. O segundo foi buscar uma mentoria. Então, assim, o digital era um lugar que eu sempre estive, né? Fazendo projetos em empresas, etc. e tal, mas era muito diferente de eu me expor sozinha. Imagino. Então, eu comecei a olhar no mercado, quem eu gosto, quem isso, quem aquilo outro, achei. Achei a pessoa, achei o programa. Aí, eu preenchi lá as informações no site, nem deu bola para mim, não me ligou de volta, foi inferno. Eu falei, não, mas eu quero essa pessoa. Bom, eu sei que eu fiz, que eu cheguei na pessoa. Eu falei, eu quero uma mentoria contigo, etc. e tal. Fui fazer essa mentoria. E essa mentoria, de fato, me ajudou em muitas coisas importantes. Primeiro, ter um processo organizado, começo, meio e fim, como é que eu faria essa jornada.
Aí eu fiz uma pesquisa e tudo aquilo que eu queria dar aula não ia dar certo. Então, eu tive que reorganizar em mim muitas coisas do que eu queria fazer. E aí eu fui fazendo. Aí eu abri meu processo digital. Aí eu pensei, vou deixar um carrinho aberto por 10 dias. 9 dias e uma venda. Eu falei, deu tudo errado, eu errei na vida. Vou voltar para o mercado privado. A gente, é muito desesperador tudo. São outras habilidades, não, né? E aí... E contratei uma pessoa para me ajudar também a fazer todos esses processos. E aí, com uma santa paz de Deus, a Marina, minha mentora, falou, confia no processo. Eu falei, diabos, por que eu estou desesperada? Eu sempre acreditei no processo, o processo está aqui. Agora eu preciso de uma pessoa de fora para me falar isso, me dizer, acredita no processo? Eu falei, tá bom, Viviane, paz, vamos lá. Bom, fechei bonito. Eu fechei um processo via, né, de conteúdo online, porque eu tinha uma questão, assim, eu não quero competir com nenhuma faculdade que eu dou aula. Eu respeito este trabalho que eu estou, então não podia ser nenhum produto que podia estar lá, né? Então, eu fui para um outro lugar de mentoria em grupo, porque eu acredito na troca. Mentoria em grupo seria um lugar digital, você pega gente de lugares diferentes, era a minha crença já ajustada, diferente daquilo que eu comecei a fazer. Foi um sucesso. Eu entrei para a lista de 5 melhores performances da Hotmart. Olha, que legal, hein? Então, deu tudo certo. E assim, aí, tipo, destruída, né, gente? Destruída, né? No final dessas coisas todas. Aprendi um monte, gente. Eu aprendi a voltar a olhar minhas crenças. Ia dar certo porque eu acredito nisso, mas no meio do caminho é pavoroso. É pavoroso. Você fala, onde é que eu estou errando? Né? Mas tem que confiar no processo. E você sabe, Viviane, outro dia eu tive um convidado aqui, o Cidinho Oliveira, a gente falou muito sobre isso, foi um mentor com que eu também fiz minha formação em mentoria, inclusive, e eu gosto muito da metodologia que ele fala do veterano e do novato. E a gente chega num momento de maturidade onde o mundo corporativo às vezes nos engana que a gente... Ou chega algum momento que, no final das contas, você teve uma vivência que supostamente você sabe muita coisa, nunca é suficiente, ou que você tem uma dificuldade de se colocar na posição de ter um aprendizado novo do começo. Não, gente, e esse teu exemplo é muito isso, né? Você começou do começo um aprendizado que te impulsionou para um outro momento de carreira, né? Não, e eu fiquei feliz, assim, dá uma satisfação enorme, porque no meio dessas coisas, gente, tem muito investimento, né? Não é um investimento pequeno. Aí, de repente, eu estava com uma coisa na cabeça, de repente o investimento é outro. Eu falei, Santo Cristo, até onde eu vou com isso? Mas aí, uma hora eu parei e falei assim, gente, a gente pede dinheiro para a empresa dá, a gente nunca está feliz, a gente sempre pede mais. Agora, na hora de eu investir em mim, eu não quero. Está contando no detalhe, né? Pera, então, vamos reorganizar isso. Então, assim, tudo que eu aprendi no mercado privado de empresa me é útil demais agora. E as pessoas já me perguntam, né, quem está mais perto, e agora? Qual que é o próximo passo? Eu falei, gente, mas nem esquentei a cadeira aqui ainda. Deixa eu, né, estar nesse lugar. Mas eu acho que o pensamento é isso. Quer dizer, as pessoas ficam com uma coisa assim, mas será que você voltaria para a empresa? Aí, gente, eu não vou dizer dessa água eu não beberei, porque sei lá. Mas hoje eu vejo muitos outros lugares sem precisar ser esse. Eu acho improvável que uma empresa hoje me ofereça algo de tamanha liberdade de tempo. Completude, né? De tamanha liberdade de tempo que faça completo sentido voltar. Mas também não vou dizer dessa água eu não beberei, porque eu também estou explorando novos caminhos e me permitindo fazer isso. Que legal. Mas, de novo, também me permitindo fazer ginástica às 2 da tarde, também me permitindo se completando, né? Do universo de arte que eu sempre gostei e estava um pouco mais distante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me alimentar em lugares diferentes, de conhecimentos diferentes. Hoje eu tenho mais chance de fazer isso. Então, o que eu não tenho expectativa é que seja tudo, né, que eu faça tudo com a mesma autonomia que eu fazia na minha primeira carreira, porque isso não é verdade. Perfeito. Né? Então, me exige mais concentração, me exige... Disciplina, né? Disciplina. Que está me entregando coisas legais. Mas é uma carreira que ela também é aprendizado, ela leva um tempo de maturidade, né? Que legal. Então, obviamente, eu espero que nos próximos 2 anos eu consolide todos esses lugares. Mas é um passo por dia. Não espero não, vai acontecer, certamente. Estou trabalhando para isso. Legal. Eu ia brincar e falar, amém, Senhor, mas não é isso. Eu estou trabalhando todo dia. Para isso. Exatamente. Isso. Nem todo dia, tem dia que eu não trabalho. Mas... Quase lá. Está trabalhando arduamente para isso. Quando melhor eu dizer assim, trabalhar, né? Eu estou trabalhando arduamente para isso. Mas é um caminho, é um lugar, é possível. E o é possível, Viviane, vai me dar o gancho para falar com o público aqui, né? O objetivo, né, de a gente estar junto aqui é exatamente
trazer conteúdo e uma visão de que é possível. Não é por acaso, não tem fórmula mágica, mas assim, importante que a gente tenha esse protagonismo, a intenção de fazer um caminho que alimente a gente mesmo, no final das contas. Quero aproveitar para você que está me acompanhando aqui, se vocês estiverem concordando com essa troca rica aqui, estou agradecendo a Viviane a todo momento por compartilhar a experiência dela. Se estiver concordando, continue me acompanhando lá nos meus canais, Governança e Carreira, Propósito e Ação, no Spotify, no YouTube. Se você estiver acompanhando esse bate-papo aqui no YouTube, você não esquece de, por favor, dar o like lá, inscreve no canal, aperta a notificação. Se estiver no Spotify também, me siga no canal do Spotify, aperta lá as 5 estrelinhas lá da avaliação do podcast, que tudo isso vai fazer não só os conteúdos chegarem com mais rapidez para vocês, mas principalmente que esse tipo de conteúdo seja ampliado e chegue a mais pessoas, que na verdade esse é o objetivo de eu trazer convidados tão especiais aqui como a Viviane, que é a gente poder impactar as pessoas com conteúdo e histórias reais, né? E de novo, hein, gente? Histórias reais que não é por acaso, com muita consciência e intencionalidade, como a Viviane está reforçando e muito aqui. E aí eu queria fazer mais uma pergunta, Viviane, nessa amarração toda que a gente falou, né? Você falou, putz, vou buscar terapia em algum momento, buscar mentoria, um novo aprendizado, né? Habilidade que você teve ao longo do caminho de quase que ter a humildade, como eu gosto de falar, de saber que precisa se desenvolver em algum aspecto, apesar de uma carreira super sólida no ambiente executivo. E dentro da mentoria, apesar da mentoria não ser muito diretamente direcionada à carreira, como você bem comentou, é uma mentoria que fala de liderança, né, que você trabalha, e comunicação. Me fala um pouco como é que você percebe as pessoas nesse processo, né? Porque da minha experiência que eu tenho de tratar com algumas pessoas, eu percebo um determinado perfil de pessoas que eventualmente não estão conseguindo ter essa trajetória tão protagonista. Queria te ouvir se você concorda ou não e qual que é a tua experiência de vivência com outros profissionais que estão no mundo executivo ou em outro tipo de atividade e, eventualmente, com esses dilemas que não conseguem enxergar aí um planejamento mais claro de futuro. Tá. Bom, a mentoria... Eu acho que existem vários tipos de mentoria. Eu mesma quase que posso dividir aqui em 3 grandes blocos. Eu tenho a mentoria em grupo, que é um projeto mais recente, que não são grupos enormes, né? São grupos relativamente pequenos, mas que você, num tamanho suficiente para você ter trocas de qualidade entre as pessoas. Então, você tem pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa de carreira, ou seja, eu não faço mentoria, por exemplo, para contribuidor individual. Eu só faço para quem tem pessoas embaixo. Perfeito. Né? Porque a dimensão de liderança é uma dimensão importante. Passa por isso, né? Mas, de qualquer forma, isso é quase que uma coincidência, porque uma pessoa em mais início de carreira raramente buscaria uma mentoria, né? Porque você precisa de um pouco mais de autoconsciência. Perfeito. Então, quem busca uma mentoria é quem já está... Um nível mínimo de autoconhecimento e consciência, passos, né? Exato, que já deu alguns passos nessa direção de querer se transformar, de querer esse espaço e entender a diferença que isso faz para a carreira, né? Então, é alguém que já viveu outras coisas, outros treinamentos corporativos, e agora olha um lugar mais de presença, mais da própria presença naquilo, que é um lugar. Outro lugar é a pessoa que quer ser melhor onde ela está. Então, assim, eu gosto do meu trabalho, eu gosto aqui, mas tem alguma coisa desencaixada que não está me fazendo exatamente bem. Então, eu quero... Chega, né? Não quero fazer uma pós-graduação para resolver isso. Eu quero resolver isso pontualmente. Legal. Então, esse é um outro tipo de mentoria. O terceiro tipo é de gente que está em transição. Né? Eu estou em transição de emprego ou eu estou em transição para aposentadoria. Então, nunca pensei nisso, o momento chegou e agora o que eu faço? Porque aí o sobrenome corporativo normalmente tem mais força nesse lugar, porque nós estamos falando de pessoas que vêm de outra geração. Nenhum drama também, mas são pessoas que tiveram menos oportunidade do que nós temos hoje de construir isso começando muito antes. Perfeito. Também é um lugar. E eu tenho mentoria técnica. Então, tem empresa que fala, eu preciso reposicionar o meu SG e eu não quero contratar uma consultoria para isso. Eu quero contratar alguém que ajude a modelar as pessoas para que elas façam isso sozinhas. Que legal. Ou mentoria técnica de comunicação.
eu quero melhorar o meu programa de comunicação, não necessariamente por mentoria, por consultoria. Eu quero que as pessoas aprendam a fazer. Perfeito. Então, são processos um pouquinho mais longos, mas que a gente vai discutindo e vai estimulando esse aprendizado e as pessoas tocam depois. Você vai desenvolvendo as lideranças, né? Exato. Então, nesse caso, até às vezes pega time, né? Legal. Mas, de qualquer forma, deixa para a empresa, aí não é tanto pessoal, mas deixa para a pessoa. E para a empresa... Uma nova capacidade da empresa. Uma nova né? capacidade, Legal, exato. muito legal. Então, veja, são vários processos diferentes, mas que partem do mesmo lugar. Muita disponibilidade das pessoas, um lugar de saber fazer perguntas, um lugar de ter humildade. Né? E eu tenho... Eu tento estar nesse lugar de humildade sempre, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente se dá conta de tudo que a gente Exatamente. tem para saber no futuro. Exatamente. Então, é um lugar bom, né? Tudo sei que nada sei, né? Exatamente. É um lugar de aprendizado. Então, eu acho que as mentorias, elas, nesses diferentes lugares, elas trazem muita oportunidade para a gente. E é uma oportunidade que também não é só para o mentorado, né? Ele é também para quem mentora. Sem dúvida. Para quem organiza. Eu super recomendo, incentivo os programas de mentoria dentro de empresa, que você faz entre pares. Sim, porque eu acho que isso ajuda as pessoas a se conhecerem, ajuda se desafiarem, a entender os dilemas, né? se desafiarem. Mas são processos bons, tanto que eu acredito nisso, que eu fui buscar uma mentoria para mim também. Eu fiz coach por 2 momentos na vida, e estou no processo de mentoria ainda. Ai, que legal, que legal. E, Viviane, me fala um pouco agora, vou jogar a bola para o outro lado do campo aqui para falar de comunicação, né? Tem um episódio, um artigo que eu fiz, eu gosto muito nos meus conteúdos, Viviane, de tentar trazer um pouco do conhecimento científico, né, para a aplicação prática. E obviamente que... não sei se você concorda, mas quando a gente vai muito para a academia, né, às vezes a academia se isola muito, o mundo corporativo, às vezes, tem pouco conhecimento científico para as decisões. Eu tenho tentado me achar soluções nesse meio do caminho. E, por exemplo, estudei bastante andragogia nas formações que eu fiz também mais recentemente, e gosto muito de olhar, por exemplo, a andragogia como uma capacidade de influência. Se usar o método, vamos dizer, de ensino para adultos, e aprendizagem, melhor dizendo, para que você amplie a sua capacidade, por exemplo, de influência, que talvez seja uma das competências mais relevantes dos dias de hoje, né? Óbvio que se a gente for falar de competência mais importante, a gente eventualmente não vai conseguir designar uma só, né? Mas, assim, por isso que eu falei que vou jogar bola para outro campo. A gente falou muito de carreira, transição, da sua própria transição, mas voltando um pouco, assim, para... entre aspas, tá? Super entre aspas, disciplina de comunicação, mas muito no sentido de impulsionar essa competência que é fundamental, diria até vital, para os profissionais de influência. Fala um pouco sobre isso, assim, como é que você tem trabalhado com as pessoas, né? Dado a tua super especialidade, a sua história, a sua vivência, a referência que você é no ambiente de reputação das companhias, mas a partir também do ambiente de comunicação, como é que você cruza isso com a capacidade essencial das pessoas de engajarem as pessoas, de influenciarem? Bom, acho que a primeira questão sobre comunicação e influência. Comunicação, sempre acreditei que é uma competência de liderança. É muito difícil você se referir a uma liderança em qualquer contexto sem se lembrar de algo que envolveu comunicação. Perfeito. Agora, tem algo nesse processo todo que é muito paradoxal, que é, eu sei que eu preciso me comunicar, eu me comunico todo dia, mas por que não dá certo? Né? Por que nem sempre eu estou lá naquele resultado ótimo que eu imaginei quando eu comecei o processo de comunicação? E a gente vem de um contexto, numa empresa, que você é promovido e você vai avançando na vida, muito quando a gente se comunica bem. E não quando a gente escuta bem. E aí, essa parte da escuta, ela fica meio num limbo. E aí é onde os problemas começam a acontecer. Então, objetivamente, alguém dentro de empresa ou em qualquer outra decisão, se é sala de aula, se é governo, se é um trabalho voluntário, se é um trabalho autoral, né, empreendedor, a comunicação vai ser sempre útil, vai ser sempre necessária. Mas eu também vejo uma mudança importante de mercado. Antigamente, a gente discutia a comunicação num nível muito técnico nas organizações. E hoje a gente discute na alta gestão. Eu discuto isso em conselho, né, que era incomum antes, e eu discuto na alta gestão. Eu estou bastante em escolas de negócio, né? Sim, sim. É muito comum eu dar aula para presidentes. Olha que isso legal. Não existia antes. Isso há 15 anos. É uma mudança da sociedade e dos desafios empresariais, né? Então, acho que hoje a gente tem mais consciência
da necessidade de influência, da necessidade da gente ter as pessoas perto da gente, do quanto as pessoas precisam de mais do que engajamento. As pessoas precisam ter vínculo com o que elas fazem, e vínculo você não compra na prateleira na esquina. O custo de uma empresa é maior, a velocidade para você ter resultado é menor. Então, a gente vive uma certa inconstância de mercado lá fora, né? Uma certa instabilidade no negócio lá fora que faz com que a gente tenha que performar melhor em coisas básicas dentro de casa. E comunicação é uma delas. Isto posto, eu acho que esse é um campo importante de a gente tomar melhores decisões, reforçar aprendizado, reforçar práticas nas organizações. E o bom de tudo isso é que a comunicação, em geral, não custa, né, gente? Tá na nossa disposição de fazer. A gente só precisa, às vezes, só dar uma alinhada no que a gente faz e melhorar a nossa escuta sobre o efeito que isso tem, que é um lugar. Então, como é que eu levo tudo isso para frente, né? Como é que esses campos que eu fui tendo a oportunidade de aprender ao longo da vida me levaram? Quando as pessoas falam, pô, que legal que você está em transição, eu fico até meio perdida. Tipo, transição, porque eu vivi transições a minha vida inteira. Foi uma transição quando eu saí das escolas de comunicação para escolas de negócio. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, por que eu estou convertendo convertido? Eu quero converter quem tem a caneta na mão. Então, foi uma virada. Quando eu deixei de atuar, eu fui muito especializada em comunicação interna. Dos meus 25 livros, sei lá, talvez 20, 18 sejam de comunicação interna. Chegou uma hora que eu falei assim, mas por que raios que eu estou fazendo só isso? E aí, eu me dei uma reorganizada para estar em processos de comunicação corporativa mais robustos. Legal. Aí, comunicação corporativa era super bacana para mim. Então, por que não ir para ESG e sustentabilidade? Que são coisas que eu acredito muito. Então, foram transições. E, gente, eu saí do mercado farmacêutico para trabalhar com carro. Então, a minha vida foram transições de setor, de gente, de espírito de trabalho, de convivências. Desafios diferentes, né? Então, assim, a minha vida é uma eterna. Né? Aprendizado contínuo, né? Então, isso não é uma coisa... Quando eu falei para vocês, né, que o medo é uma constante, porque eu fui vivendo isso de muitos jeitos ao longo da carreira. Então, isso também te dá uma certa musculatura. Então, talvez aquilo que as pessoas, em geral, quem teve uma vida mais num lugar só, mais focada num território só, talvez as mudanças, elas significam mais. Mas é natural, né? Porque toda vez que a gente faz uma coisa pela primeira vez, a gente faz com um pouquinho mais de cuidado. Também faz parte do aprendizado. Mas eu olho para trás e falo, gente, a transição para mim foi uma coisa que... Aconteceu, né? Várias vezes. Ela foi vindo. Teve momentos que eu me perguntei, que as pessoas até me perguntavam, né? Nossa, tá viva? Eu falo, eu acho que eu tô. Né? Tipo, eu tô aqui com a mãozinha para fora da onda, tipo, bebendo água com a mão para fora, para dizer que eu tô viva. Mas foi. Então, agora eu vivo mais uma. Acho improvável que seja a última. Acho improvável. Eu estou aprendendo a fazer. Que legal essa visão, né? Você está em transição, improvável que é a última. Eu tenho 47 anos. Na verdade, não tenho completos ainda. Eu tenho 46 anos. Quase lá. Mas, gente, eu provavelmente esteja agora na metade da vida, né? Exato. Estou longe de estar certamente está na metade da vida. A minha última transição. Então, ela é mais uma. Uma que eu estou fazendo com mais consciência. Então, estou fazendo com os 2 pés dentro. E com mais maturidade no sentido de serenidade e consciência, né? Provavelmente. Então, e aí o que eu quero crer que para frente, isso só melhore, né? Que eu tenha outras chances de fazer outras coisas. Hoje eu estou mais focada em comunicação porque o mercado me percebe melhor nesse lugar. Legal. Né? Eu tenho 30 anos de comunicação no mercado e tenho, 15 em ESG. ESG é um tema mais machucado no mercado agora. Então, atualmente, né? Eu tenho uma demanda muito maior de comunicação. Mas também sei fazer outras coisas. Então, sei lá, né? Amanhã eu vou fazer outras coisas. Pode ser. Mas você sabe, Viviane, eu tenho costumado dizer assim, hoje em dia, essa estabilidade, né? Você comentou assim, tem pessoas que talvez não tenham passado por tantas mudanças e eventualmente vão ter uma dificuldade, eu super concordo. É que com a dinâmica de mercado hoje, é difícil você enxergar um setor, uma situação onde a pessoa consegue achar estabilidade, né? Na empresa, por exemplo, que eu atuo, a gente vem lá com umas situações de muda isso, muda aquilo, muda isso. Aí a gente tem a impressão, às vezes, que é só onde a gente está trabalhando. Aí você conversa com um colega de outra empresa, impressionante com a dimensão de mercado, desde questões geopolíticas, tecnologia, oferta e demanda,
É difícil que a gente não tenha que estar toda hora num turbilhão, né? Você falou assim, trabalhei na empresa e não tinha pico de atividade, era sempre o pico. Então, a gente tem que se desafiar mesmo a trabalhar nesse ambiente um pouco mais turbulento e a mudança é parte inerente do nosso dia a dia hoje. É por aí, né? Eu acredito muito nisso, mas eu ainda vejo muita gente agarrada na própria cadeira. Exatamente. Então, exatamente. E aí é um risco, gente. É um Na risco, verdade, né? Exatamente. Eu não gosto. Eu trabalho com SG, gosto, não gosto de risco. Odeio risco. Então, como é que você lida com risco? Você mapeia e estabelece uma contramedida. Exato. Então, a contramedida para você não se sentir desamparado no futuro é você estar 2 passos à frente do mercado. E ter a sua própria trajetória, né? Não depender da trajetória da empresa, né? Então, você poder olhar para si e dizer, eu podia voltar para o mercado corporativo? Podia. Eu podia trabalhar no mercado corporativo. Essa é a minha fantasia, tá? Podia trabalhar no mercado corporativo como PJ, para eu diminuir um pouco o tempo, sei lá, talvez isso ainda não está uma opção, né? Isso não está tão amadurecido no mercado ainda, mas eventualmente, ou o que o mercado chama de um jeito mais sofisticado é Executive as a Service. O as a Service, né? Eu acho que nos Estados Unidos é um pouquinho mais existente, no Brasil então, mas gatinhando, esse é um campo que eu não estou ainda, mas é um campo que eu penso. Né? Mas é uma opção que você quer se dar, né? Olha que beleza isso. Tá aí, assim, eu não tive chance ainda de organizar isso, mas é uma coisa que está lá no parking lot. Em algum momento, talvez haja uma possibilidade. Consultoria dentro de um contexto boutique, eu não quero ter agência. Para eu ter agência, para eu ter gente embaixo para cuidar, eu vou para a empresa. Então, a agência é um lugar que hoje eu não penso. Palestras e treinamentos dou muito, eu adoro. Então, é um campo. Se completa com isso. Me completo, é bacana. Eu aprendi ao longo da vida, eu sou uma boa tradutora de teoria e prática. Legal, então, esse é um lugar que é um lugar, porque também tem a ver com troca de conhecimento, então é uma coisa que eu também faço. Consultoria, já está on, né? Enfim, você melhora serviço, ajusta outras coisas, pensa em outros modelos, mas ela está on. Mas percebe, se a gente tivesse mais meia hora, eu ia continuar abrindo. Eu posso fazer bons brigadeiros. Por que não? Por que não? Não consigo de tudo, viu, minha gente? Não se empolgue. Posso viver de fazer outra... Eu posso viver de fazer... Eu não tenho medo de trabalho. Eu não tenho medo de trabalho. Então, o importante é a gente se manter ativo. E se manter ativo e voltar numa anotação que eu fiz de uma pergunta lá atrás. Ter chance de escolher, né? Nossa, total. Porque a gente, não sei se você concorda também, a gente inicia lá, faz a formação na faculdade, entra no mundo corporativo. Se a gente tem chance de escolher no começo da vida, talvez é mais por inconsciência de tomar um risco, etc. Chega um momento que a gente não tem chance de escolher, né? Porque você tem as obrigações suas financeiras, você tem a sua carreira, e você se colocar na posição de escolher o que você vai fazer na segunda metade da vida, vamos dizer assim, gente, isso é algo que a gente não deveria abrir mão. Mas, infelizmente, na minha experiência, fiz uma pesquisa, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Quase 490 executivos, quase 500 executivos, quase que 85% não tem um planejamento para essa transição de carreira para o momento de 50 a mais. E não estou nem falando de transição para a aposentadoria, é a transição para um segundo ciclo de carreira que vai acontecer. A longevidade está aí, a pirâmide organizacional cada vez mais pressiona os executivos maduros, apesar de ter virtude, as discussões de etarismo, etc. Mas, assim, uma hora a equação vai acontecer, né? Então, assim, é quase que um dever, né, quase que um dever dos profissionais estarem preparados para isso, mas falta mais informação e estímulo para isso, né? Bom, isso, aí ouçam uma pessoa terapeutizada falando sobre esse lugar. Eu acho que a gente vive muito na economia da escassez, né? Não é fácil virar a chave para a economia da abundância. Exatamente. Então, assim... Bom ponto, interessante. É um lugar, assim... Vera está à disposição, né? Compartilhe contato. Eu nem estou fazendo terapia nesse momento, né? Acho que eu fechei um ciclo gostosinho com ela. Legal. Mas a questão é... Mesmo quando eu estou num lugar que eu penso que eu não tenho escolha, é porque eu fiz uma escolha. Exato. Então, assim, a gente tem muita escolha. Exato. A questão é que ela também tem um custo. Como é que eu gerencio o custo ao longo da minha vida? Tem um custo, né? E tudo bem, porque às vezes a gente tem na nossa cabeça que é um custo muito alto. E não é. Eu, no processo de terapia, a Vera me perguntava, tipo, mas por que isso é difícil? Aí, quando eu começo a falar, eu falei assim, é verdade, né? Estou enrolando. Estou criando na minha cabeça dificuldades que não existem. Tipo, ela nem fala nada. Interessante.
Então, eu acho que é um pouco desse lugar. E, de novo, também, gente, zero. Se a pessoa tem na cabeça, eu quero fazer uma carreira, que eu quero começar e terminar a minha carreira dentro de uma empresa, eu acho fantástico. Desde que seja uma decisão consciente, lugar, né? Porque, gente, todo lugar tem ônus e bônus. Exatamente, né? exatamente. Todo lugar. Então, poxa, também é um lugar bacana, se eu quero começar e terminar lá dentro. Claro, e se quiser, com 70 anos, estar trabalhando no mundo executivo, respeito, inclusive. O que eu pergunto muito para as pessoas, assim, desde que seja uma decisão consciente. Você não deixa o automático levar para isso, né? Mas desde que a gente também não demonize esse lugar, porque a gente é parte dele, né? Exato, total. Então, nossa, as empresas hoje em dia... Não, e tem várias virtudes, exatamente. E aí eu estou num ambiente que é punk, porque as empresas estão atravessando também um momento muito turbulento. Mas buscar o caminho, né? Tá bom, com a sua contribuição para que ela tenha se tornado isso, né, amado? Sair da vítima, né? Da posição de vítima e virar o protagonista da solução. Viviane, para quem está acompanhando a gente aqui, quiser te encontrar aqui para eventualmente acessar os seus serviços, aonde você se posiciona hoje, né? Conselheira, mentora, consultora, professora, obviamente, das instituições que eu falei e outras. Mas quiser, eu vou deixar aqui no vídeo aqui, né, os contatos das suas redes sociais, etc. Mas, enfim, deixa espaço para você fazer o convite para te conhecerem e te acessarem, né? No conteúdo aí dos seus serviços também. Eu acho que o mais fácil é rede social mesmo. Eu respondo, às vezes eu demoro, mas eu respondo toda a mensagem de LinkedIn, respondo também. Já está aqui embaixo quando a gente está falando aqui. E o Instagram, acho que são as duas redes que eu mais uso. O Instagram muito de bastidor, muito coisas do dia a dia, né? Tem uma pegada menos profissional. Legal. Em si. E no LinkedIn, eu me posiciono sobre algumas coisas que eu faço. Às vezes as pessoas acessam os dois e falam, nossa, mesma pessoa. Mas com objetivos diferentes, com gente cada posicionamento no seu canal, né? Não, e tem coisa, gente. Eu trabalhei a metade da minha vida com relações com o governo. Não é o tipo de coisa que você entra no LinkedIn e fala. Então, tem tudo. Nossa, minha vida é um campo aberto? Não, não é. Né? Tem as coisas lá que eu posso falar. Né? Então, posso falar de comunicação, eu posso falar de ESG, eu posso falar de gente, de ambiente de trabalho, está tudo ali. Tem campos de coisas que eu já fiz, que eu já trabalhei, que não dá para você falar, olha, eu estou fazendo esse projeto. Tá em andamento, né? Relações com o governo é uma delas que não tem por que ter essa franca exposição. Vende a estratégia junto, então não é o lugar. Legal. Mas aceito convites para café. Vocês estão acompanhando nas redes aqui embaixo. E indo para a parte final aqui, Viviane, agora eu vou ser ousado aqui e te pedir uma contribuição, né? Boa, vamos lá. Os convidados que eu trago aqui, eu sempre peço para, se tiver algum episódio, algum artigo lá das minhas séries aqui, que o público acompanha, se tem ali um ou dois que você eventualmente recomendaria, conectar a tudo isso que a gente está falando, né? Qual que seria a dica da Viviane dos conteúdos aqui do meu podcast? Olha, eu acho que um lugar interessante para a gente olhar, especialmente em momentos de transição, aí tanto faz se eu estou em transição de cadeira dentro da empresa, de função, de lugar, de carreira, né? Eu acho que Emoções no Trabalho, que é o episódio número 16, é um lugar. Legal. Eu até escrevi um livro sobre isso. Chama-se Emoções e Comunicação. Legal. Um livro escrito com a Cíntia Provedel, que é uma especialista nessa área de emoções. Nós duas, em algum momento, muito na nossa vida pregressa, nós trabalhamos com a questão do medo organizacional. Então, ela é especialista em medo organizacional. Eu fiz algum trabalho sobre isso também. Então, esse foi o nosso ponto de contato. E aí saiu esse livro, que ele é relativamente recente, ele tem 2 anos. E das entrevistas, a Sônia Consiglio, uma querida. A gente tem uma história também, né? Ela é mais ou menos da mesma... A gente trafega nos mesmos universos. Sim. Ela, assim como eu, nós começamos pela porta da comunicação interna. E aí a nossa carreira a gente foi criando oportunidades de fazer outras coisas. Que legal, então, foi muito bom ouvi-la novamente. É uma pessoa próxima, mas é uma pessoa que eu acho que todo mundo devia conhecer. E foi um prazer recebê-la aqui também. Uma pessoa muito próxima. Acabou que eu a conheci dentro de um contexto lá de ser conselheira da empresa onde eu atuo. A gente criou uma conexão super importante, muito falando sobre carreira também, e o livro dela agora recém-lançado. Mas bacana você falar das emoções, né? Porque esses dias mesmo eu comentei uma postagem dentro do LinkedIn lá, alguém falando sobre emoções e talvez da onde a gente vem na área industrial, né? Talvez a gente tem dificuldade até de discutir emoções no ambiente profissional, né?
E às vezes até pode ser visto como fraqueza, né? Ou como um tema ali muito soft para o ambiente ali de executiva. No final das contas, isso deveria ser uma página passada. Quem se aprofundar, quem tiver autoconhecimento, sai na frente para hoje e para amanhã, né? Então, e emoções, eu acho que talvez seja um lugar... a gente tem muito pouco repertório sobre as nossas próprias emoções. Então, a gente não discute no ambiente organizacional isso, porque provavelmente o nosso repertório emocional ele foi construído na família. E aí fica um lugar meio complexo para a gente administrar um exemplo daqui, numa operação daqui. Só que eu acho que quanto mais a gente criar repertório sobre emoções dentro das organizações, com mais facilidade a gente... é bem sucedido, né? Então, a gente resolve problemas, assim por diante. Você tem um terceiro? Você pergunta 2, né? Mas tem um terceiro episódio. Um presente que você vai me dar aqui. Que é neurociências. Eu tô roubando. Meu marido é da neurociências, então esse é um assunto vivo. Ai, que legal. Em casa, então eu tô roubando. Porque eu ouço sobre isso todo dia, eu acompanho esse assunto mais profundamente por conta dele, porque ele está muito dedicado a essa questão. Que legal. Enfim, né, de muitas formas diferentes, entre elas, coordenar os programas de neurociências do Albert Einstein para a gestão de pessoas. Que legal. Então, é um assunto que enfim, né, que eu cruzo com os meus assuntos de forma natural. Tudo aquilo que a gente vinha, né, que explica um pouco por que a gente sente e age do jeito que a gente age, a gente sempre foi buscar num repertório quase que... num campo que afligia muito, que é o campo quase do subjetivo. Então... né? Que é mais difícil a gente pôr a mão, né? Porque ele assusta, né? Não é comum. As neurociências vêm agora num lugar de uma explicação talvez mais racional da origem de tudo isso. Essa beleza da neurociência, então, na minha forma de ver. A neurociências é uma forma muito... né? Que a gente acessa um repertório de uma outra forma. Então, eles nos ajudam também a criar... nexo, a criar conexão, a criar muitas coisas em torno do por que a gente faz o que a gente faz, por que eu queria fazer uma coisa e faço outra, quais são as nossas engrenagens que permitem que isso aconteça ou que nos levam para algum lugar. Então, eu acho que falar de neurociências, eu acho que é um tema que nos ajuda a acessar muitas novas coisas hoje em dia. E eu diria nessa linha, Viviane, que no final das contas, para discutir emoção no ambiente executivo, eu super concordo. Parece meio subjetivo, meio etéreo. Quando você vai entender que a emoção, na verdade, ela tem um fundo fisiológico e vem do cérebro, etc., você consegue primeiro, entre aspas, tangibilizar o entendimento do comportamento humano. E assim, eu estou também apaixonado por me aprofundar mais, etc. Fiz uma formação recente e eu acho hoje também, defendo isso, que para você exercer uma boa liderança, você minimamente deveria ter uma base do conhecimento da neurociência, que obviamente ninguém precisa ficar especialista, mas eu acho que a neurociência hoje está numa caixinha de ferramenta que talvez para 20 anos atrás não precisasse, mas para o mundo de hoje, primeiro, para o líder executivo, ambiente profissional, e também para as relações pessoais, é mais um conhecimento que a pessoa deveria minimamente se apropriar para poder se conhecer melhor, no final das contas, e eventualmente assim, como que eu estimulo no limite aquele hormônio no meu time? Aquilo vai gerar mais inovação, aquilo vai gerar mais eficiência e menos estresse. Quer dizer, é muito interessante a gente navegar por aí também, né? Boa. Viviane, eu queria super te agradecer aqui. Fiquei muito feliz de te receber, né, nas nossas trocas de antes aqui, né? Você me falou uma coisa também, me chamou a atenção, né? Falou assim, estou fazendo uma transição mais low profile, né? E não falo muito sobre como foi, então estou lisonjeado de você falar com tanta abertura para o nosso público aqui, de como foi, né? Como você se planejou, como que foi a sua trajetória toda, né? Foi quase que um filme aqui da história de sucesso, né? Da Viviane, que sempre foi uma história de sucesso e certamente está sendo de novo uma história de sucesso já numa nova carreira ou numa outra carreira que está se consolidando e se estabelecendo. Queria, obviamente, mais uma vez te agradecer. Os seus contatos a gente já passou aqui. Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo também para convidar todo mundo aqui também a acessar, né, diretamente a Viviane, para aprender mais com tudo isso que você pôde, de uma maneira muito genuína, dividir comigo e com o público aqui, mas te convidar aqui para uma última mensagem, né? Bom, gente, eu fico pensando, vou olhar para eles, já que eu estou falando. Isso aí.
Olhe nos olhos deles. Sabe que eu sempre... eu sou uma leitora ávida, né? Eu devo ler 60 livros por ano com facilidade. E aí, mas tem algumas coisas que ficam mais em nós. E uma das coisas que ficou muito em mim, que não é um texto novo, é um texto do Rubem Alves, dizendo que a gente carrega na vida 2 malas. Uma mala de ferramenta e uma mala de brinquedos. E aí, à medida que a gente se esforça e vai construindo uma carreira legal, é meio natural que a gente escolha, desenvolva e afie algumas ferramentas. Isso nos torna bons. Veja que o Clauber mesmo foi muito generoso comigo e falou, pô, sua história é de sucesso. Eu parei aqui e fiquei meio desesperada. Eu falei assim, gente, tipo, no caso, é uma história também que teve dor, que teve fracasso, teve muita coisa. Mas ele olhou para mim e selecionou em mim algumas coisas que deu nome de sucesso. Então, o convite que eu faço a vida inteira, que não é para vocês esperarem um momento de transição, não, é ter certeza que a gente está usando todas as ferramentas e não só algumas. Porque a gente vem com isso, né? A gente vem com muita ferramenta e a gente escolhe só algumas. Então, na hora que você falar, nossa, por que eu estou usando só essas? Isso abre um mundo de oportunidade. E abre uma porta, que eu acho que é a porta mais legal da vida, que é usar a nossa caixa de brinquedo. Muito legal. Pessoal, com esse fechamento aqui não poderia ser melhor. Muito obrigado de novo, Viviane. Obrigado mesmo por compartilhar a história de sucesso. Reforça a história de sucesso. E para vocês que acompanharam a gente aqui, o convite para continuar na jornada aqui do Governança, Carreira e Propósito em Ação, para acessar também a Viviane, para você aprender também mais com ela, sobre todos os aspectos que ela trouxe aqui e continua sempre comigo nessa jornada.